Nós vamos conversar aqui no programa agora com o hipnoterapeuta e neurocientista Leandro Silva para falarmos sobre os benefícios, né, tanto da hipnoterapia quanto também das neurociências para a vida humana. Nós vamos estabelecer o contato com o Leandro Silva para a gente conversar sobre o assunto, né, que é de muita pertinência aqui no programa Movimento Cultural. Vamos ver se surge ali. Olha aí o Leandro com a gente. Alô, Leandro, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, te escuto bem. Você me escuta bem também? Bem demais, meu querido Marcos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Boa noite. Você está falando aqui de Recife, Leandro? Sim, sim. Recife, né? Recifense, terna de nascido. Eita, coisa boa. Rapaz, e para trazer dois temas super interessantes, a hipnoterapia e também as neurociências, que são dois campos vastos do conhecimento, atualizados, e eu queria que você começasse falando sobre os benefícios que elas podem trazer na vida das pessoas, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem ainda ou que só tiveram o primeiro contato, Leandro. Na verdade, Marcelo, a hipnoterapia, ela é neurociência pura, porque diferente do que a maioria das pessoas, sem nenhuma base, acredita, porque é engraçado que a referência que as pessoas têm da hipnose ainda é referência de 2 séculos atrás, Verdade. de que é uma coisa mística, que é um poder. Então, é preciso dizer, antes de qualquer coisa, que hipnose não é um poder. Hipnose. Eu estou montando, inclusive, uma palestra para apresentar para médicos, para psicólogos e difundir o conhecimento aqui na cidade. Sim. E tem uma parte que fala sobre a hipnose, onde diz que a hipnose ela foi desenvolvida ao longo de sua história, que tem mais ou menos 300 anos, mas ela foi desenvolvida por médicos. Uhum. O tempo inteiro, grande parte das pessoas que desenvolveu a hipnose eram médicos. Só que naquela época, naquele começo, não tinham as ferramentas que nós temos hoje de neuroimagem para poder é, identificar, para medir como funciona o cérebro quando você está em hipnose ou não. Hoje a Uhum. gente já tem. Então, é impressionante como hoje as pessoas ainda têm essa referência. Sim. E aí, aproveitando o gancho, eu sempre que falo sobre isso, faço uma provocação. Ah. Eu digo o seguinte, eu desafio qualquer pessoa nesse momento. Eu pago em Pix, não é nem cheque, nem cartão, eu pago em Pix. Opa! R$ 500 Ah. para qualquer pessoa que me mostrar e me provar que a hipnose ou alguém que usou hipnose conseguiu fazer algum dano, conseguiu prejudicar, conseguiu cometer algum delito com alguém usando a hipnose. Não existe. Não existe. Porque pense comigo, se houvesse, isso já teria saído em todos os meios de comunicação, Ah. entendeu? Mas Verdade. simplesmente não há. E as pessoas ficam presas a esse conceito do misticismo de 300 anos atrás, Uhum. entendeu? Ô, Leandro, quem a gente poderia citar, e aí, óbvio, eu pedi, você vai para o campo científico, você é neurocientista também, quais os grandes nomes hoje, ou do século que acabou de findar, do século XX, no campo da hipnose, Leandro? Então, tem uma diferença, Marcelo, muito grande entre hipnose e hipnoterapia. Hum. Então, o que que acontece? Um dos grandes nomes que usou a hipnose, mas que deixou de usar a hipnose, porque ele não sabia, ele não conseguiu usar, inclusive isso tem num dos relatos dos livros dele, é o próprio Freud. Então, só que ele precisava escolher uma metodologia que naquele momento da história pudesse ser aferida, pudesse ser metrificada. Uhum. E naquele momento não tinha ferramenta para saber como o cérebro funcionava. Então ele optou por não usar a hipnose, que naquele momento, e o método da livre associação, que é o que gerou toda a psicanálise. Sim, Mas se você pensar, só finalizando essa questão da hipnose em si, há sim. 200 anos atrás já se usava um médico chamado Sdale.
na Índia, em Calcutá. Uhum. Ele usou o método de hipnose como anestesia, porque naquela época, para quem não sabe, a anestesia ela foi criada de um tempo para cá. Ah, O ser humano não passou sempre a fazer cirurgia com anestesia, não. Não sim, era essa sim, bondade. sim. E aí, naquele momento da história, existiam duas maneiras de se anestesiar alguém para fazer a cirurgia. Ou Uhum. tomava vodka até perder Sim, a consciência, ou era uma sim. paulada na cabeça. Ah, Então, esse médico, o cirurgião James Sdale, ele fez nada menos que 300 cirurgias. Minto, ele fez 3.000 cirurgias com a taxa de mortalidade de apenas 5%, usando técnicas de hipnose para anestesiar. uhum. Puxa, Então, se você interessante. pensar, há 200 anos atrás os médicos já usavam a hipnose, então hoje é inconcebível alguém falar que tem medo de hipnose e tal. E aí qual a diferença da hipnose para a hipnoterapia? Hum, Hipnoterapia é a metodologia que eu uso. sim, Então, a hipnose eu uso como uma ferramenta para a terapia. Então, digamos que a hipnose, para mim, ela está como o bisturi para um médico. sim. Então, a hipnose em si, para o que eu faço, ela diz respeito a ali 5%. Uhum. O resto é a terapia, todo o desenvolvimento da terapia na metodologia que eu utilizo. Entendo. Leandro, o campo das neurociências é um campo muito vasto, né? Vai se dividindo em vários departamentos. Eu queria que você trouxesse também a importância para o ser humano e qual desses departamentos ou quais que você se identifica mais e que você acaba utilizando mais no seu trabalho, Leandro. Eu vou contar uma pequena metáfora para as pessoas entenderem como é complexa a questão do cérebro. Uhum. Imagine que um elefante recém-falecido está lá no meio da selva e um grupo de cegos encontra. Então de repente pega no rabo. Ele vai dizer: "Ah, isso aqui é uma corda". O outro vai pegar na orelha, vai dizer: "Ah, isso é um leque". O outro pega na tromba, diz: "Ah, isso é uma mangueira". Ou seja, está todo mundo certo, mas de partes do todo. Ninguém consegue enxergar o todo. Então, Uhum. o nosso cérebro, ele é mais ou menos assim. Eu estimo dizer que a gente não conhece nem 10% do que acontece no nosso cérebro. Uhum. O que a hipnoterapia, na minha metodologia, trabalha é o seguinte: o nosso corpo, eu costumo dizer, Marcelo, que ele funciona apenas para receber estímulos e responder. Sim. Tudo acontece no nosso cérebro. Uhum. Então, a gente não enxerga com os olhos. Os olhos, eles capturam, eles recebem a luz e Sim. no cérebro é que vai decodificar tudo. Então, Uhum. o que que acontece? Nós somos seres irracionais. Nós vivemos no automático. Nós somos seres racionais, mas vivemos no automático. Né? A gente tem lapsos de consciência, somos seres inconscientes, desculpa, não é irracionais, inconscientes. O que que acontece? Todo o nosso movimento, ele é automatizado, vivemos no automático. Então, por exemplo, no momento em que você aprendeu a caminhar, a gente caiu muito para aprender a caminhar, mas no momento que a gente aprendeu a caminhar e entendeu, o nosso cérebro entendeu quais músculos recrutar, qual a velocidade e tal, a gente fez isso para sempre. Uhum. Então, para os movimentos e tal. Para as emoções, funciona do mesmo jeito. E aí é onde surgem os traumas. Então, eu costumo dizer, Marcelo, que eu trabalho com coisas que, entre aspas, não fazem sentido. Por Ah, exemplo, ah. faz sentido o padre Marcelo Rossi ter depressão? Não, Não faz não, sentido. é Não é verdade, é verdade? verdade. Faz sentido uma pessoa ter medo de barata? Quantas Não. vezes você já viu dizer que uma barata engoliu uma pessoa? Pois é, pois é. Não acontece. Então, por mais. E aí eu faço uma pergunta: o que comanda a nossa vida? É o que a gente pensa ou o que a gente sente? O que Na, você acha? na minha percepção, o que a gente pensa. Aí é que tá. Faz todo sentido. Aham. Mas o que que acontece? Se o que a gente pensasse regesse a nossa vida, ninguém teria depressão.
ninguém teria medo, entendeu? Sim, Ninguém teria compulsão alimentar, porque sim. seria só pensar, eu não vou ter medo, eu não vou comer, eu não vou fumar, e estava tudo certo. Aham. Faz sentido para você? É verdade. É verdade. Entendeu? Então, Sim. então aí o que acontece? Eu trabalho não no que a pessoa pensa, mas no que ela sente, porque o que ela sente é que controla. Então você vai buscar muito a questão do novo inconsciente, né? É o que novo entre aspas, né? É Ah, o que na época do Freud, há 200 anos atrás, na época do Charcot, que eram médicos que eles entenderam que havia algo além da consciência, tem alguma coisa ali por trás, sim. né? E aí chamaram de subconsciente, outros chamam de inconsciente, e na verdade é tão somente a automação das nossas emoções. Então, o que Uhum. que acontece? Como eu tinha falado antes, assim como os nossos movimentos, à medida que a gente aprende, a gente automatiza, as nossas emoções também. E, pasmem, todas as nossas emoções, por pior que elas pareçam, elas são para o nosso bem, elas são para nos proteger. Sim. Então, o medo, a raiva, a tristeza, elas são mecanismos de defesa. Uhum. Agora, em algum momento, esse mecanismo de defesa ele foi compreendido de uma forma diferente. E a gente automatiza isso e passa a usar isso para sempre, como uma solução, mas uma solução que funcionou só no momento. Boa. Entendeu? Deixa eu trazer uma coisa para você, Leandro. O assunto é muito palpitante, né? É Queria trazer verdade. uma coisa bem conceitual, que é a seguinte. É, e aí, vou trazer um pouquinho da filosofia da mente, mas entrar na área Sim, das neurociências, porque são os conceitos, as definições. isso. Alguns filósofos da mente vão dizer que a mente, e aí indo lá no passado, né? Que você tem a coisa Sim. da substância, você vem com Descartes, que divide, né, a substância, É... né? E o res cogitans e a res extensa. Você vem mais para cá um pouquinho, pode ir lá em Platão, você vem mais um pouquinho Sim, para cá e o que me chama a atenção, que eu queria entrar para não me alongar muito, esperar a tua resposta, é a questão de que a mente, como você trabalha, a mente é o espírito, ou faz parte do espírito, ou não tem um espírito, uma posição mais fisicalista, a mente é o próprio cérebro. E aí eu te faço essa pergunta porque eu gosto de ler muito David Chalmers, o australiano, sim. né, que diz que a gente não tem ainda uma ciência para estudar a questão da consciência. Eu queria ouvir tua opinião, que é muito importante nesse assunto, Leandro. Então, Marcelo, eu vou concordar. Não tem outra, não existe outra definição. A gente não sabe. Entendeu? Aham. Simplesmente não sabe. Porque, por exemplo, eu trabalho no campo do aprendizado. O que eu faço é muito mais ligado a experiências emocionais. Sim, Por exemplo, sim, digamos que você passa por uma pessoa, né, e de repente a pessoa bate em você, sim, né? sim. Não, não, eu vou dar um exemplo muito mais palpável. Esse é até engraçado. Ah, Quem não tem um amigo de infância que brigou lá na infância e até ah, hoje tem raiva dele? mas com certeza. Tu tá entendendo? Ah, Então, o que que acontece com isso? Foi uma experiência, né? Foi um momento que você passou por ali, aquilo te gerou uma reação fisiológica e emocional, e isso criou uma conexão cerebral e ficou salvo para sempre. sim, sim, Entendeu? sim, Então, eu trabalho exatamente nessa questão das memórias afetivas, sim. Perfeito, certo? Que, entre extraordinário. aspas, são os traumas. Então, eu Ajudando trabalho. pessoas, né? Isso, então eu trabalho os sintomas, e muito importante, o que eu faço eu não olho para o sintoma, como a maioria das terapias olha, como a medicina olha, como os remédios, a indústria farmacêutica olha. Eu olho para o indivíduo. Então, depressão, ansiedade, vício, fobia, fibromialgia, bruxismo,
pessoas muito tímidas, timidez. Então, tudo isso, para mim, são sintomas. O que eles têm a ver? É prisão de ventre, eu atendi gente com prisão de ventre. Sim. Tudo isso tem a ver com respostas emocionais. E como você citou Descartes, não existe essa questão de corpo e alma, corpo e mente. É uma coisa só. Então, o que o corpo mostra é o que já está na mente. Entendeu? Boa, ele boa. só apresenta, ele é um indicador de que alguma coisa está errada. Espetacular. E eu trabalho exatamente no que você sente e não no sintoma. Muito entendeu? bom. Leandro, onde as pessoas te encontram? Porque o tema é super palpitante, super interessante, tanto a hipnoterapia quanto a neurociência, que você acaba, né, fazendo a fusão de forma espetacular, Leandro. Como as pessoas te encontram? Muito obrigado, meu querido. Então, para me achar, quem tiver redes sociais, basta procurar em qualquer rede social, Instagram, Facebook, YouTube, Leandro Silva Terapeuta. Então, Leandro Silva Terapeuta, você me acha lá nas redes sociais. Quem quiser falar direto, né, por WhatsApp, é 81, prefixo Recife, 99489-7666. E aí, essas questões. Tem o meu site também, leandrosilvaterapeuta.com.br. Sim. E aí, insônia. Eu acho que tem muita gente uma hora dessa que sofre de insônia. Insônia, crise de ansiedade, depressão, fobia, fibromialgia, bruxismo, todas essas questões que, entre aspas, não fazem sentido, que você faz milhões de exames e não consegue identificar a causa fisiológica, são as questões que possível e provavelmente são possíveis tratar com a hipnoterapia. Muito bom. Leandro Silva, obrigado pela entrevista. A gente volta a conversar mais adiante. Tem outros temas que nós poderemos tocar. Grande abraço e sucesso. Por favor. Maravilha? Sucesso, Leandro. Agradeço. Valeu. Abração. Tchauzinho, grande abraço. Leandro Silva, hipnoterapeuta e neurocientista, conversou com a gente aqui no Movimento Cultural.